Muito boa noite, meus queridos acadêmicos e membros da comunidade araxaense. Estamos aqui já há 14 anos realizando o ciclo de estudos criminais, realizando a missão do Uniaraxá de informar e conscientizar a população e a comunidade acadêmica sobre temas relevantes para a cidadania. Esse ano, ano de eleição, a festa da democracia ela encontra-se sobre risco, uma vez que nós temos campanhas de fake news correndo pelas ruas das redes sociais. E isso torna ainda mais importante a informação oferecida por pessoas devidamente habilitadas. Por isso, nesse ciclo, nós estamos trazendo autoridades na área de direito eleitoral para informar toda a nossa comunidade sobre temas extremamente relevantes e que se vinculam, é claro, com as ciências criminais. Hoje, temos uma das maiores autoridades em direito eleitoral de Minas Gerais, quiçá do Brasil, Dr. Raimundo Cândido Neto. Ele é advogado especialista em direito eleitoral e direito público. Ele é professor de direito eleitoral e direito público no CEAP, na ESA, Escola Superior da Advocacia. É ouvidor eleitoral da OAB de Minas Gerais e conselheiro seccional da OAB de Minas Gerais. Doutor Raimundo, eu não sou capaz de expressar o tamanho da gratidão que o Uniaraxá tem do senhor disponibilizar o seu tempo em um momento tão crítico, né, da nossa vida, em sociedade, né, com pandemia, crise econômica, e o senhor encontrar tempo para, com essa generosidade, compartilhar os seus conhecimentos com nossos alunos e a comunidade civil de Araxá. Doutor Raimundo, eu passo a palavra ao senhor e reitero novamente o agradecimento de toda a nossa comunidade. Caríssimo professor Francisco Ilídio, a alegria e a honra é toda minha de participar desse memorável evento da Uniaraxá. Como você bem adiantou, a tradição da Uniaraxá em fazer esses eventos de extrema importância para a comunidade jurídica, para a comunidade acadêmica, em momentos de crise como agora, em momentos de pandemia, a gente consegue inovar e com muita criatividade a gente realiza esse que já é um verdadeiro sucesso de forma remota, utilizando as ferramentas tecnológicas que estão ao nosso dispor. Eu agradeço de coração, professor Francisco Ilídio, o convite, as palavras carinhosas, mais fruto da nossa amizade do que verdadeiramente delas não sou merecedor. Queria fazer um cumprimento especial ao reitor da Uniaraxá, o professor José Oscar de Mello. Queria cumprimentar também o coordenador do curso, o professor Bruno Borges. E eu queria fazer um cumprimento muito especial aos nossos companheiros, aos meus colegas na luta pela valorização da advocacia e pelo engrandecimento da instituição que abraça a advocacia, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o presidente Tiago, a vice-presidente e também professora desta valorosa universidade, a doutora Débora de Mello, ao nosso amigo também, o professor e advogado Márcio Scarpellini. Enfim, eu queria cumprimentar de forma muito especial e carinhosa toda a comunidade jurídica de Araxá e, sobretudo, os palestrantes com quem eu tenho a honra de dividir esse painel aqui hoje. O doutor Renato Zupo, magistrado renomado, muito competente, por quem a advocacia nutre um grande respeito. É um prazer dividir esse painel contigo e com os já nominados professores citados. De fato, é um orgulho, uma alegria participar com vocês desse importante debate. E como você bem adiantou, professor Francisco, o ano das eleições é o ano da festa da democracia, porque a ida do eleitor, do cidadão às urnas, é o ápice da atividade cidadã, é o exercício da cidadania em sua plenitude, é entregar ali às urnas os nossos anseios, é colocar nas mãos dos nossos representantes toda a expectativa
que nós temos em uma sociedade melhor, em uma comunidade melhor, em um país melhor. É o que todos nós, no fundo, cada um nas suas profissões, estamos buscando para nós e para os nossos familiares. E nós já começamos um ano assim inimaginável, cheio de dificuldades, e ainda fomos surpreendidos todos, a humanidade, né, toda surpreendida com essa pandemia inimaginável, né? Nós estamos aí assolados por um vírus que nos colocou todos a repensar a nossa vida, o modo de vida, o nosso trabalho, a nossa relação com o próximo, com os nossos familiares, e estamos aí com muita dificuldade tentando superar tudo isso. E as eleições foram atingidas frontalmente pela pandemia. E é importante, no início dessa nossa discussão, trazer aos espectadores e à comunidade jurídica de Araxá o que está acontecendo nesse momento no país acerca da definição da ocorrência ou não das eleições, do adiamento ou não das eleições, ou da prorrogação ou não de eventuais mandatos. Então, quando se deflagrou a pandemia, professor Francisco, vieram duas propostas de emenda à Constituição, inicialmente, e essas propostas, ambas, previam a prorrogação de mandatos. E essas propostas sofreram críticas, inclusive da nossa parte, minha e da Advocacia Eleitoral de Minas Gerais, no sentido de que havia ali vícios de constitucionalidade, ou seja, havia ali inconstitucionalidade naquelas propostas. Mas eu, particularmente, levei a crítica a um outro campo. E é importante que nós façamos esse preâmbulo até para adentrar efetivamente no tema aqui proposto, que é o campo da democracia propriamente dita. O que se pretendia era a unificação das eleições. E o pretexto, o subterfúgio, era o de que haveria economia aos cofres públicos na unificação das eleições. E com toda sinceridade, essa economia não é calcada em estudos contundentes, pelo contrário, há um mero apontamento de que em assim ocorrendo haveria economia, mas a notícia que a gente tem é que essa economia seria irrisória, ínfima, e não se justifica esse tipo de subterfúgio. Mas mesmo que se justificasse, seria muito grave, professores, a gente alijar o cidadão das urnas por 2 anos. Todo Estado democrático de direito moderno, toda a Constituição da República moderna, ela quer a presença do cidadão próximo ou próxima dos seus representantes. Senhores, sobretudo os constitucionalistas, sabem bem que nós temos o Instituto do Referendo, do plebiscito, que nós queremos, e já tramita no Congresso, importar de outras constituições mundo afora, dos Estados Unidos, por exemplo, aquele Instituto do Recall, né, no sentido lá do direito do consumidor mesmo, de chamar o eleitor às urnas para ele dizer ali se novamente ele deposita aquele voto dado outrora, claro que preenchidos outros requisitos constitucionais. Então, o que nós queremos enquanto sociedade moderna, enquanto democracia moderna, enquanto constituições modernas de primeiro mundo? Nós queremos a aproximação do cidadão dos poderes, dos seus representantes e, sobretudo, das urnas. Porque é nas urnas que o cidadão exerce a cidadania, em sua plenitude, em seu grau máximo. E aí, quando vem propostas de unificação das eleições, na verdade, você está distanciando o eleitor das urnas e, ao invés de trazê-lo de 2 em 2 anos, você passa a trazê-lo de 4 em 4 anos. Os senhores vão lembrar bem que na década de 80, os governos autoritários da América Latina era postergando mandatos e alijando o eleitor das urnas. Era 4 anos, depois virava 6, depois virava 8, para alienar o cidadão ali do exercício da própria cidadania, da representatividade, enfim, da democracia em sua capacidade máxima.
Então, a gente criticava não só a questão jurídica, né, as violações constitucionais, e eu não preciso repisá-las, mas, por exemplo, a procuração, o mandato que nós outorgamos aos representantes na eleição de 2016 foi de 4 anos. Então, como que com uma excepcional proposta, esse mandato seria esticado por mais 2 anos ou por um período além do 31 de dezembro desse 2020? A própria Constituição o tempo todo diz em mandatos de 4 anos, a única exceção é o mandato de senador, em vários momentos das suas passagens, dos seus capítulos, da própria Carta Magna, e outros ainda argumentos técnicos jurídicos. Esse sofreu muita reprimenda, muita crítica e parece que está superado. Mas a qualquer momento, inclusive na data de hoje ou nessa noite, nós certamente seremos surpreendidos, talvez positivamente, com um acordo que já está sendo entabulado e que, inclusive, já teve o alcance das lideranças no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República, em conjunto com as autoridades máximas do poder da Justiça Eleitoral, de um adiamento por alguns dias das eleições que tradicionalmente ocorrem no primeiro domingo de outubro para o dia 15 de novembro. Teve uma outra proposta também para que isso passasse ao dia 6 de dezembro, mas ficaria muito difícil diplomar os eleitos, porque para que ocorra a diplomação, há uma exigência de apreciação e julgamento das contas dos eleitos, então o prazo não seria hábil. Então, muito provavelmente, a qualquer momento, será estabelecido via Congresso, porque deverá haver uma modificação no ordenamento jurídico, o estabelecimento das eleições para o dia 15 de novembro em primeiro turno e onde necessite de segundo turno, o dia 29 de novembro. Mas eu fiz todas essas considerações preliminares para dizer, meu caro professor Francisco, que todo o procedimento e a ordenação eleitoral nessa justiça, que é uma justiça diferente e diferenciada, porque é a única que tem uma dupla função, porque ela organiza as eleições e, ao mesmo tempo, julga as lides dela decorrentes. Então, no momento que ela organiza as eleições, ela tem um poder de legislar através das conhecidas resoluções, né, do TSE, dos TRS, tudo isso, obviamente, por delegação constitucional. Então, essa justiça, que tem essa dupla função, que é diferente e diferenciada, ela, na verdade, está a nos prestar com muita competência, está a nos prestar a segurança no exercício máximo da cidadania, no sentido, obviamente, de assegurar o Estado democrático de direito, que é o que todos nós buscamos. E nesse contexto, e já adentrando efetivamente o mérito, a Justiça Eleitoral vem evoluindo a cada eleição, seja com legislações mais rigorosas, seja com controles e ferramentas tecnológicas avançadíssimas, no sentido de garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos, entre os partidos políticos, entre os protagonistas do processo eleitoral. E, sobretudo, para garantir a lisura das eleições, que vençam o melhor, que a vontade popular não sofra a influência do chamado abuso de poder, o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, o abuso de poder nos meios de comunicação, enfim. A Justiça Eleitoral, e aí me dirijo aos acadêmicos, está para nos proteger em relação às violações ou às práticas ilícitas e irregulares que possam ocorrer durante o pleito, a macular, caso não sejam rechaçados, a macular a vontade do eleitor. E aí as consequências são inúmeras,
qualquer das sanções eleitorais, desde uma violação de propaganda, desde uma prática de conduta vedada, ainda que irrisória, por exemplo, que uma rede social de um município no qual o prefeito disputa a reeleição, numa postagem faça uma menção à candidatura do prefeito. Todas essas condutas podem gerar inúmeras consequências. E essas sanções vão desde a aplicação de multa, a sanção de inelegibilidade, dentre várias outras, e chegam ao seu ápice do ponto de vista do ilícito eleitoral. Qual é o ápice das sanções eleitorais? É a cassação do mandato eleito. E por que que essa? E olha que nós temos os crimes eleitorais que têm, inclusive, penas restritivas de liberdade. Mas por que que essa sanção é o ápice? Porque ela não só apena aqueles que praticaram a infração, mas ela sanciona e apena os próprios eleitores que depositaram os votos naqueles que perderão os seus mandatos. E aí eu preciso fazer uma brevíssima contextualização histórica na Justiça Eleitoral. Hoje nós estamos em 2020, só hoje é que nós temos, e muito recente, o controle, o limite de gastos fixados por lei e pela própria Justiça Eleitoral. Essa é tão somente a segunda eleição municipal em que os tetos são escolhidos pela própria Justiça Eleitoral. Em decorrência, obviamente, da mini-reforma eleitoral de 2016, que dizia que a lei fixará os tetos e usaram os parâmetros, o que foi gasto nas eleições anteriores. E por que é importante frisar isso? Porque de 2016 para trás, era o próprio candidato quem dizia quanto ia gastar, e aí é óbvio que a extrapolação desse limite não gerava a ele qualquer consequência. A gente é de uma época, eu comecei muito novo na advocacia eleitoral, lá em 2004, eu era de uma época que a propaganda podia-se quase tudo, e hoje não pode quase nada. Quem não lembra de showmício, outdoor, muros, etc., e hoje a gente sabe que não pode quase nada. Mas não é só essa a evolução da Justiça Eleitoral. Essa evolução, na verdade, é na campanha eleitoral. Mas a evolução da Justiça Eleitoral, no sentido de assegurar a lisura do pleito, veio com o artigo 41A, introduzido na Lei das Eleições, que é a nossa lei maior, e para os estudantes. É importante frisar que é a 9.504, que é tido a lei mãe das eleições, apesar da legislação eleitoral estar esparsa em inúmeras legislações. Mas essa é a principal legislação que nós temos, mais importante até mesmo do que o próprio Código Eleitoral. E o artigo 41A veio introduzido na Lei 9.504 para possibilitar ao juiz eleitoral, aos tribunais eleitorais, a cassação dos mandatos dos eleitos que tenham praticado a compra de voto. E basta um voto comprado para que essa cassação ocorra. Por quê? Óbvio que tem que estar cabalmente demonstrado, não pode haver nenhuma dúvida, mas para a captação ilícita de sufrágio, que é a chamada popularmente de compra de voto, basta, não se exige a potencialidade lesiva, não se exige uma diferença pequena de votos, basta que tenha havido a prática da compra de votos para que aqueles eleitos com essa prática sejam efetivamente cassados pela Justiça Eleitoral. E aí nós precisamos fazer, rapidamente também, repito, um apanhado sobre os momentos, as fases do processo eleitoral. O processo eleitoral hoje, ele, no meu entender, porque há uma pequena divergência acadêmica, mas irrelevante, mas no meu entender ele começa 6 meses antes da eleição. Porque 6 meses antes da eleição,
os primeiros atos do processo eleitoral devem ser praticados: filiação partidária, domicílio eleitoral e algumas desincompatibilizações. E isso é recente, porque até a última eleição, o domicílio eleitoral era exigido 1 ano antes. E na última municipal, a filiação veio também de 1 ano para 6 meses. Então, hoje, os prazos do processo eleitoral, eles se iniciam 6 meses antes da data das eleições. Então, a partir daí, todo mundo filiado, e não há que se falar ainda em candidatura avulsa, que é uma tese afetada no Supremo Tribunal Federal, que é o pretexto de interpretar a Constituição, e com todo respeito, o artigo da Constituição que trata da filiação partidária, ele não deixa qualquer margem à interpretação, ele é categórico, ele exige a filiação, e ainda que hoje os partidos não estejam, vamos dizer, 100% adequados ao pleito eleitoral, mas o sistema de representação, de representatividade, é o melhor para a democracia, mas é um outro assunto que a gente gastaria toda essa palestra tratando, mas não ainda no ordenamento atual se exige a filiação. Então, o sujeito, para disputar a eleição esse ano, ele tem que estar filiado 6 meses antes em partido político, com domicílio eleitoral, por exemplo, em Araxá. Se ele é de planura, ele tem que estar domiciliado em Araxá, senão ele não pode disputar aqui em Araxá, ele teria que disputar onde ele tem o seu domicílio eleitoral, o seu título de eleitor, e alguns cargos públicos já sujeitam um pretenso candidato ao afastamento, que são as chamadas desincompatibilizações. E depois desse período de 6 meses, nós temos as convenções partidárias, na segunda quinzena de julho, o registro de candidatura 15 de agosto, a campanha propriamente dita e as eleições. Então, quando a gente trata das cassações eleitorais, a gente tem várias espécies de cassações. A primeira delas só vai ocorrer no registro de candidatura. Então, as fases anteriores do processo eleitoral não sujeitam em absoluto, de forma alguma, os agentes do processo eleitoral à grave sanção de cassação dos seus mandatos. Mas o registro, sim. O registro é a primeira espécie de cassação eleitoral. E vamos deixar claro aqui, do ponto de vista técnico, que a gente sempre fala em cassação do registro, diploma ou mandato. Por quê? E, na prática, significa a mesma coisa. Mas por que é importante a gente falar assim? Porque vamos supor que um candidato inelegível pediu o seu registro lá no dia 15 de agosto, o partido adversário, um candidato adversário, por meio de advogado, é obrigatória a participação do advogado, porque são processos judiciais que ocorrem na Justiça Eleitoral, mas judiciais, com a presença do advogado. Ele ajuiza uma ação de impugnação do registro, chama AIRC, Ação de Impugnação do Registro de Candidatura, e se ela for julgada antes da diplomação, o resultado é a cassação do registro, ou seja, aquele candidato não pode nem concorrer às eleições e nem ser diplomado. Mas se ela for julgada depois da diplomação, aí a cassação é do registro e do diploma, e aí ele não pode ser empossado. Mas se ele já tiver sido empossado e já na prefeitura, no exercício da municipalidade, a cassação ela é do mandato, porque ele já está efetivamente no exercício do mandato. Então é por isso que a gente chama de cassação do registro, diploma e mandato, porque vai depender do momento em que a Justiça Eleitoral julgar procedente o pedido de cassação do registro, do diploma ou do mandato desses candidatos que praticaram os ilícitos. E aí o registro, meus caros colegas, meus caros professores, caríssimos advogados, caríssimos acadêmicos, o registro de candidatura é definitivamente o ato mais importante de um processo eleitoral, porque é a Justiça Eleitoral e somente ela que afere as causas de inelegibilidade, as condições de elegibilidade e tão somente na data do registro. Então é por isso que os senhores escutam sempre assim, o candidato é ex-prefeito e tem contas reprovadas pela Câmara, ele está inelegível.
A maioria diz que sim. Não. Quem vai dizer é a Justiça Eleitoral e só no momento do registro. E o sistema de inelegibilidade é um sistema absolutamente complexo e não sem razão que a gente vê toda eleição um prefeito ter o registro deferido em primeira instância, a gente vem e faz o recurso para ele, aí ele é revertido e indefere ou é cassado no TRE e chega no TSE, o resultado é contrário, e por votos divididos, é porque a questão é interpretativa e complexa. E deve ser mesmo, porque nós estamos tratando de elegibilidade, que é a sanção civil, e aí sim civil, mais severa, mais grave que um cidadão pode sofrer. Aquele que tem, por exemplo, suspensão dos direitos políticos, ele não só não pode ser candidato, mas como ele não pode ter passaporte, ele não pode votar e ser votado, ele não pode exercer atos da vida civil, legislação popular, dentre vários outros. Então, é uma sanção tão severa, a inelegibilidade também, que é gênero da suspensão de direitos políticos, suspensão de direitos políticos é mais completa, as sanções são bem maiores do que a própria inelegibilidade, ela é o bem civil ou cidadã, vamos dizer assim, cidadão, mais grave que o sujeito pode sofrer. E por isso que tem que ser visto com restrições. É tão grave que tem que ser interpretada restritivamente. E nós temos lá na Lei Complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades, e aí todo mundo fala em ficha limpa, mas a lei da ficha limpa, que é a Lei Complementar 135, ela só veio introduzir mais casos de inelegibilidade e aumentar o tempo das inelegibilidades que já existiam na Lei Complementar 64 de 90. E os senhores vão ver lá que são inúmeros artigos e inúmeras incompatibilidades. E a gente só escuta algumas delas. O ex-prefeito que teve contas reprovadas, ele está inelegível? Muitos dizem que sim. Não, nem sempre. Porque para que ele seja inelegível, essas contas têm que ser reprovadas por vício insanável, que acarrete ato doloso de improbidade administrativa. E todos esses requisitos devem estar preenchidos cumulativamente. Quer ver uma outra também muito falada? Doutor Raimundo Neto, como é que o senhor conseguiu o registro daquele candidato se ele tem 20 improbidades em seu desfavor, já confirmadas por tribunal, etc. Olha, porque aquele que tem contra si decisão de órgão colegiado de improbidade administrativa só vai estar inelegível, repito, se cumulativamente também o ato causar prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, for doloso e tiver sancionado ali também a suspensão dos direitos políticos. Então, se um desses requisitos não estiver presentes nessa condenação, ele não está inelegível. Pelo contrário, ele vai resolver lá no civil, no direito público, mas aqui no direito eleitoral ele vai ter sua candidatura deferida. E eu disse aqui estão somente dois exemplos, duas hipóteses de inelegibilidade, e são dezenas. Então, de fato, é um sistema complexo em que a atuação do advogado é extremamente importante, é indispensável, tanto na parte consultiva, para que um cliente seu não se aventure numa eleição com todo o gasto, o risco, e depois ele seja surpreendido com o indeferimento do seu registro, ou no próprio processo judicial eleitoral para conseguir deferir o registro de um candidato que às vezes é tido como inelegível e não é, ou dos adversários, enfim. É um momento realmente especial do processo eleitoral e, sobretudo, para a participação do advogado, e aí me dirijo aos advogados de Araxá e da região, porque o campo do direito eleitoral é complexo, mas é extremamente prazeroso, porque você lida ali com cidadania, com democracia, enfim. E também o registro é o momento talvez mais importante ali do processo eleitoral, porque é a partir do registro o candidato recebe o seu CNPJ, e é algo que causa assim, um espanto dos leigos, sobretudo. Mas CNPJ?
pessoa física com CNPJ é uma forma de controle. Eu disse no início que a Justiça Eleitoral cada vez tem avançado nos seus controles. É um controle da Justiça Eleitoral que hoje tem um sistema muito avançado no controle de gastos e arrecadação para a Justiça Eleitoral, para a campanha eleitoral. Então, ele ganha o seu CNPJ e está livre para poder começar a sua campanha. É a partir do registro que começa a campanha eleitoral e aí é a festa efetiva da democracia. Bom, passado o momento do registro e a cassação do registro, que não é um ilícito, na verdade é uma situação que gera a cassação, mas é uma situação de inelegibilidade ou ausência de alguma das condições de elegibilidade. Mas é a primeira das cassações. Durante a campanha, meus caros colegas, meu caro professor José Oscar de Mello, meu caro professor Bruno Borges, durante a campanha, alguns atos, se cometidos, são tidos como ilícitos eleitorais e também geram a sanção de cassação. O mais famoso é a compra de voto. E a compra de voto está reprimida no artigo 41A da Lei das Eleições, da Lei 9.504, que diz lá o seguinte: aquele que doar, prometer, oferecer qualquer vantagem ilícita com o fim de obtenção do voto está sujeito à cassação do seu registro, do seu diploma, do seu mandato. Também, durante a campanha, pode ocorrer a prática de abuso de poder, hein, meus caros colegas? Não se esqueçam disso, que às vezes muitos orientam seus clientes: não, uma propaganda irregular só dá multa, uma conduta vedada só dá multa. Mas essas infrações, se reiteradas, ou com gravidade suficiente, ou com potencial de desequilibrar o pleito, ela também pode gerar a cassação do registro, do diploma, do mandato do eleito, se também provada e de forma contundente e cabal. E são vários os exemplos que a gente pode dizer, e eu não vou aqui trazer alguns casos concretos, mas os senhores sabem muito bem, na região inteira, no estado inteiro de Minas, a quantidade de novas eleições que foram marcadas em decorrências de cassações pela Justiça Eleitoral. São muitos os exemplos de abuso. Nós poderíamos tratar aqui, por exemplo, de uma campanha que contratou centenas de funcionários para trabalhar naquela campanha, mas que pagava por dia, que na verdade aquilo ali estaria descambando para uma verdadeira compra de voto, não era ali um trabalho efetivo. Enfim, são inúmeros. Distribuição de combustível a mais do que a legislação permite por uma carreata, por exemplo, e nós temos inúmeros casos aí que podem ser enquadrados por abuso. Estou vendo aqui meu tempo, tá, professor Francisco, para a gente ficar bem atento aí ao combinado, por isso que eu estou acelerando, mas para poder, de uma forma didática, de uma forma cronológica, vindo desde lá do início do processo eleitoral e até a posse dos eleitos, tentar trazer os ilícitos mais importantes durante o processo eleitoral e quais que efetivamente têm a sanção maior, a sanção mais drástica, que é a de cassação. E logo após a campanha, nós temos a prestação. Antes, obviamente, temos a campanha, e aí temos as eleições, e aí no dia das eleições, aquela festa da democracia, temos ilícitos comuns que são vedados, que é o transporte irregular de eleitor, a prática de boca de urna, enfim, aqueles tradicionais já que são reprimidos no próprio dia da eleição. E logo após a eleição, proclamaram ali os eleitos. Em 30 dias, todos os candidatos têm que apresentar sua prestação de contas final. E aí é importante frisar que todos os candidatos mesmo, aquele que se fez substituir, aquele que renunciou, aquele que teve 0 voto, aquele, enfim, que não foi eleito. E as penalidades advindas da ausência da prestação são gravíssimas. O candidato fica impedido de candidatar por 4 anos, ou seja, sem a quitação eleitoral, não consegue passaporte e várias outras medidas decorrentes da certidão positiva que ele vai ter junto à Justiça Eleitoral, porque ele não vai conseguir obter
a sua quitação eleitoral. Para os senhores terem uma ideia, a gente vive nos deparando na Ordem dos Advogados do Brasil com pretensos advogados, bacharéis formados com conclusão no exame de ordem, mas que não têm a quitação eleitoral e aí, em tese, não poderiam ser inscritos nos quadros da advocacia. Então, olha o que a ausência da prestação de contas pode acarretar ao candidato e ao partido político. E aqui é extremamente importante dizer e reiterar que há necessidade de um contador e de um advogado para qualquer prestação de contas, sob pena dessas contas serem julgadas como não prestadas. E por que a Justiça Eleitoral assim exige? Para prestigiar a classe dos contadores? Para prestigiar a classe dos advogados? Não, de forma nenhuma. É porque as ferramentas tecnológicas da Justiça Eleitoral estão tão evoluídas que ela precisa que o candidato também se profissionalize, senão ele não dá conta sequer de responder às diligências, ainda mais no prazo que a Justiça Eleitoral exige, 72 horas. E a ausência de resposta às diligências, com tecnicidade, com tecnicismo, elas também vão levar à reprovação de contas. E aí uma grande novidade, não é tão recente, mas é recente. Foi introduzido também na legislação eleitoral o artigo 30A, que também permite a cassação dos eleitos, do diploma, do mandato ou do registro dos eleitos, daqueles que praticarem o que eles chamam na Justiça Eleitoral de arrecadação ou gastos ilícitos de campanha. Então vejam, senhores, que aquela preocupação da sociedade civil lá de trás, de que o Caixa 2 nas eleições estaria como subterfúgio à prática de crimes na justiça comum, sobretudo nas maiores operações nacionais, né, Operação Mensalão e Operação Lava Jato, nas quais os advogados dos ali investigados diziam, não, houve esse desvio sim, mas não foi para se apropriar. Ele desviou dessa empresa pública, ou dessa autarquia, ou dessa estatal, mas, na verdade, tão somente para abastecer Caixa 2 de campanha, para abastecer Caixa 2 de partidos políticos, como se isso não fosse algo reprovável. Então, a Justiça Eleitoral avançou bastante e hoje não é incomum um candidato ser cassado, não porque praticou Caixa 2 ou não porque praticou o ilícito de arrecadação e gastos na campanha, mas simplesmente por desorganização, por apresentar uma prestação de contas simplória, protocolar, e a própria prestação de contas acaba trabalhando contra o candidato. Tem um caso aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que o adversário de um prefeito eleito pegou a prestação de contas dele, levou a Justiça Eleitoral depois da diplomação, né? Porque a ação do 30A assim permite, levou a Justiça Eleitoral mais e conseguiu caçar o prefeito, e a prova foi tão somente a prestação de contas do próprio prefeito. Olha a gravidade de se fazer hoje uma prestação de contas sem as devidas cautelas, sem os devidos cuidados. Mas, fim da prestação de contas, a festa da Justiça Eleitoral é a diplomação, a Justiça Eleitoral entrega ali o diploma aos eleitos e encerra, do ponto de vista judicial, o processo eleitoral, e com aquele diploma, o candidato eleito vai ser empossado no seu respectivo cargo. Nessa eleição de 2020, vai ser empossado prefeito, vai ser empossado vereador. E uma última ação, essa é uma ação constitucional, prevista na Lex Mater mesmo, uma ação constitucional, que é a ação de impugnação do mandato eletivo. Ela é postergada para depois da diplomação também. É uma ação que também gera, e é a última das ações referentes ao processo eleitoral, ela também gera como consequência a cassação, porque ela visa reprimir os abusos praticados ou fraudes praticadas no processo eleitoral. E aí ela passa a ser uma ação mais ampla, que ela admite, vamos dizer assim, ilícitos não previstos do ponto de vista típico, como a compra de voto, como a arrecadação em gás ilícito, como a propaganda irregular, enfim, esses ilícitos, como a conduta vedada, esses ilícitos que são próprios do processo eleitoral, que são reprimidos em ações próprias,
cuja decadência se opera com a diplomação, ou seja, com ações que devem ser ajuizadas durante o processo eleitoral ou antes da diplomação. Essa ação não, ela permite, ela dá um leque maior de licitudes no seu bojo, mas também para que se alcance a procedência do pedido contido nessa ação, outros requisitos mais graves, como a potencialidade, como o desequilíbrio, como prova cabal do abuso do poder econômico, devem estar presentes também cumulativamente para que o resultado seja a efetiva cassação. E essa AIME, né, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, ela ficou muito famosa nessa última eleição por conta da exigência, né, foi a primeira vez, agora já não é mais, da presença de 30% de mulheres, né? E aí a lei, obviamente, que não fala assim, a lei fala em questões de gênero, mas, na verdade, a importância da mulher nas eleições, a mens res, a intenção é trazer as mulheres para as eleições, então, na verdade, é um dispositivo que prevaleceu com muita polêmica na eleição de 2016, porque nós queríamos o protagonismo das mulheres nas eleições. E, para isso, nós criamos uma regra que era de que as chapas deverão, e por isso que foi a primeira vez, porque antes elas reservavam, dessa vez não, elas deveriam preencher as suas chapas com, no mínimo, 30% de mulheres, sob pena de indeferimento da chapa. E aconteceu, infelizmente, que mais de 15 mil mulheres na eleição de 2016 tiveram 0 voto, ou seja, nem o seu próprio voto. Aí, infelizmente, as mulheres, que, na verdade, a intenção era trazê-las para as eleições, elas passaram a comparecer em fóruns, em delegacias, para ter que explicar se elas foram, na época, inclusive, pejorativamente chamadas de laranjas, né, dos partidos políticos, para que eles tão somente preenchessem ali os requisitos de registrabilidade. E aí essas ações, essas condutas, elas foram reprimidas em AIME, porque os senhores vão de convir comigo que a gente só saberia se a mulher teve 0 voto, 1, 2 ou 50, depois das eleições. Então, é uma ação que, de fato, foi postergada com muita polêmica e complexidade para a AIME. E a gente lamenta muito, porque nós que somos defensores aí da presença da mulher na campanha, da participação das mulheres nas eleições, nós não vimos de 2016 para hoje nenhuma mudança. E aí a pergunta que eu faço para os senhores é a seguinte: deu certo a mudança introduzida em 2016? No meu entender, definitivamente que não. Porque, vejam bem, se nós tivemos 16 mil mulheres em delegacias com 0 votos, não era essa, em absoluto, de forma alguma, a intenção do legislador. E a gente não viu o debate. Infelizmente, a gente não viu o debate. E olha que toda eleição, meus caros colegas, meus caros professores, toda eleição a gente tem o que eles chamam lá de mini-reforma eleitoral, que são modificações no procedimento eleitoral, nas regras do jogo, e não sequer nós ouvimos debate acerca dessa pauta, desse tema, que foi tão importante nas últimas eleições. Professor Francisco, caríssimos professores Bruno, caríssimo doutor Renato Zupo, caríssima professora Débora Mello, meu presidente da subseção, da valorosa subseção de Araxá, doutor Tiago, enfim, senhoras e senhores, eu vi aqui que o meu tempo já estourou, mas a nossa intenção num direito, num ramo do direito tão especial e tão apaixonante, que lida com a democracia, que lida com a vontade das urnas, que lida com a cidadania, na verdade, é trazer aos senhores a provocação para o debate, a provocação para que os senhores se aprofundem nessa matéria, a provocação para que os advogados, por exemplo, se especializem no direito eleitoral, que é um campo importante, muito amplo para a atuação do advogado, e o debate na sociedade, na comunidade onde a gente vive. Porque somos, a partir da gente, é que os nossos representantes vão debater lá melhorias no processo eleitoral para, de fato, aperfeiçoar esse jogo tão importante aí, a vida
do cidadão brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade, professor Francisco, muito obrigado a todos pela atenção, e nós estaremos sempre à disposição da UniAraxá, tão logo sejamos convidados. Muito obrigado a todos. Doutor, nós que agradecemos a grande generosidade que o senhor teve de compartilhar essas lições. Realmente, assim, o senhor fez ali um desenvolvimento extremamente didático para que a pessoa compreenda ali todo o desenrolar temporal do processo eleitoral. Nós agradecemos e esperamos que, ao final, né, dessa crise sanitária, o senhor possa estar presencialmente conosco aqui no UniAraxá. Sem dúvida. O senhor eu gostaria de pedir ao senhor uma mensagem do senhor para os eleitores, para os candidatos nesta eleição. Sem problema, professor Francisco. Em relação aos candidatos e partidos políticos, a nossa mensagem é a de que a justiça eleitoral está cada vez mais avançada no controle, sobretudo, no controle de arrecadação, no controle de gastos, enfim, a justiça eleitoral tem se aparelhado tecnologicamente com convênios com a Receita Federal, com o COAF, com o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Federal formalizaram convênios com os órgãos de controle estatal. Então, eles estão cada vez mais profissionais no controle e na organização das eleições. E os partidos e os candidatos, muitas das vezes, não acompanham a evolução da própria justiça eleitoral, e é de extrema importância que o candidato e os partidos se aperfeiçoem, tenham bons e experientes especialistas, contadores, advogados, profissionais do marketing, para poder não só ganhar as eleições, mas participar de um processo democrático, enriquecedor, e que, ao final, na vitória, que é o que todos pleiteiam, que na vitória não sejam surpreendidos com cassações, com sanções de inelegibilidade, com aplicações de multas, enfim, para que no jargão aí do futebol, para que ganhem e levem, e não para que ganhem e não levem. Muito obrigado, doutor Raimundo Neto. Novamente, reitero meus agradecimentos ao senhor, reitero meus agradecimentos à audiência, a todos os nossos alunos e comunidade externa, e peço para que fiquem ligados não só nos eventos do ciclo de estudos criminais que ficarão disponibilizados na plataforma do YouTube, mas também para todos os próximos eventos do Centro Universitário Planalto de Araxá. Até a próxima, pessoal!